Muito bom dia também a todas as irmãs e irmãos de Jesus. Que a paz do Mestre seja conosco nessa manhã. Queremos, antes do início da nossa atividade doutrinária propriamente dita, novamente dar as boas-vindas ao nosso irmão José Líris Maia, ele que vem da cidade de Itaiópolis, uma vez mais, para engalanar os nossos trabalhos, para nos dar um norte hoje a respeito do tema família. E nosso irmão Líris Maia não é um cidadão só de Itaiópolis. Ele tem feito a sua participação, dado a sua contribuição em várias cidades do nosso estado e agora no Paraná. Não sei se já teve atividades em outros estados. Então, Santa Catarina e Paraná. E a nossa gratidão ao nosso irmão por mais uma vez estar conosco e que as bênçãos do mais alto estejam com você, meu irmão. Seja bem-vindo. Microfone e atenção nossa para você. Alô, 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 oi. O som tá saindo? Tá, né? Tá mesmo. Bom, então meu bom dia a todos, né? Que é uma satisfação enorme. E quero, em nome do Sérgio aí, em nome do Sérgio, agradecer essa oportunidade de estar aí em Portunhol mais uma vez. Essa é a nossa terceira participação aqui no centro. Toda vez que eu venho aqui, eu digo que pode baixar um pouquinho mais, acho que está estourando um pouco a minha voz. É uma renovação, né? Casa espírita é um troço, né? A palavra troço talvez não caiba aqui, né? Mas é um local de uma renovação fantástica que a gente tem essa oportunidade, né? Eu que ando em várias casas espíritas, a gente sente, né, essa energia principalmente do público. Né? A energia que o público transfere a gente é uma renovação assim fantástica para o corpo físico e espiritual e mental principalmente da gente. Bom, eu vou falar a vocês hoje sobre família, tá? Logicamente baseado nos conhecimentos espíritas. Tudo que eu falar aqui, eu sou, como eu sempre falo, apenas um informante, tá? Toda a base, todas as informações passam por mim e vêm da doutrina espírita, tá? São livros que a gente lê, as codificações, as obras do Chico principalmente, é uma coisa que me atrai bastante, né? Então tudo que eu falar aqui, vocês podem levar, digamos assim, para o conhecimento espírita, tá bom? Muito bem. Família. Quando eu comecei a montar essa palestra, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar sobre família? Me pediram fazer uma palestra sobre família, né? O que eu vou falar sobre família que vocês ainda não sabem, né? Família é uma coisa assim, muito natural na vida da gente, né? Diz os espíritos que de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja tão importante como a família, devido à sua função natural de educar e regenerar espíritos encarnados. É uma definição. Tá? Então, como eu disse, falar de família não é fácil, né? Porque todos nós, para estarmos aqui, para permanecermos nesse planeta, nós tivemos que passar por uma família. Nem que essa família foi uma união de 2 minutos que gerou você e depois sumiu. Ou uma família que já está fazendo 80 anos, né? Bodas de Carvalho, né? A dureza realmente é um material duro e não é fácil você chegar a 80 anos. Né? De qualquer forma, nós tivemos que passar por uma família, sempre. Né? Então eu digo assim, a família sem dúvida nenhuma é o palco onde nós representamos os nossos principais personagens. Não interessa o tamanho dela, não interessa a classe social, não interessa. A família sempre vai ser o ponto de encontro de espíritos que precisam ser educados
e regenerados. Tá? E essa família que a gente está falando hoje aí, eu vou falar um pouco diferente do que vocês conhecem. Porque nós vamos falar muito mais sobre a família espiritual. Tá? E a gente vai fazer umas associações. Mas a família, ela é tão normal na sociedade humana que ela é ponto de partida para muitas obras de entretenimento. Né? A indústria cinematográfica, por exemplo, usa muito a família. É difícil você encontrar um filme, uma novela, um seriado, ou até um bom livro que você leia que não tenha base em uma família. Né? Nós tínhamos até um tempo atrás a Grande Família, né? Da Rede Globo, que tinha foco principal na comédia, mas passava por dramas, passava por tragédias, que quase todas as famílias brasileiras se identificavam. Né? Então a família sempre foi base para todas as produções cinematográficas. Mas hoje eu não vou falar da Grande Família da Rede Globo. Né? Vocês já estão cansados de vir falar na Rede Globo. Vamos falar sobre a família espírita. Eu vou contar para vocês a história da família através do conhecimento espírita. Tá? Então, já vou também adiantando. Quando a gente conhece família pelo conhecimento que a doutrina espírita nos passa, a coisa complica um pouquinho mais. Aliás, bem mais. Porque assim, se você acha que a tua vida inicia no berço e termina no túmulo, e essa família que você tem hoje é a única, e a única que você vai ter, as variáveis não mudam muito de família para família. Aí uma grande família da Rede Globo pode utilizar exemplos facilmente. Agora, quando você tem o conhecimento espiritual, as variáveis aumentam muito. Aliás, enormemente. E aí fica muito difícil nós generalizarmos uma situação familiar e outra situação familiar. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aí. O Kardec, quando ele começou a perceber essa situação, que era difícil, realmente muito sugêneros, famílias espirituais, ele começa a fazer uma associação entre espíritos que encarnam em famílias, de acordo com as informações que os espíritos estavam passando para ele. E aí ele faz uma pergunta na 204, que está lá no Livro dos Espíritos, e ele pergunta assim: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? O que ele está perguntando? Ele está perguntando assim: os nossos parentes, família, amigos que fazem parte do nosso convívio familiar, já viveram conosco em outras oportunidades? O que vocês acham? A resposta dos espíritos: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações, que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem inclusive estranhos. Eu não conheço aquela moça que está sentada lá no fim da sala, a última moça. Mas talvez depois da palestra ela venha conversar comigo e a gente percebe que tem uma simpatia de pensamentos. E o papo flui. Ficamos conversando horas. Como eu vou explicar isso? A doutrina espírita diz que ela faz parte da minha grande família espiritual. Os sociólogos e psicólogos já tentaram explicar isso, olha, de várias maneiras. Até hoje não nos deram uma explicação plausível. Mas a doutrina espírita diz: eu já vivi com ela momentos felizes, alegres. Por isso eu tenho essa empatia de pensamentos com ela. É isso, gente. Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Muito claro. Porque assim, é um engano muito grande nosso, e a gente tem essa tendência de eu olhar para o meu filho aqui e querer definir a personalidade dele apenas pela vida que ele tem hoje. Isso é um erro muito grande. Assim, as pessoas olham para mim e dizem assim: esse é o Zé Linsmar.
Tá? Neto do Carlos, neto do José, pai do Mateus, hoje é avô do Theo, menininho que tem 1 ano e 4 meses, comerciante, espírita, palestrante, gosta disso, não gosta daquilo. Mas, gente, será que essa visão sobre a minha pessoa atual define verdadeiramente a minha personalidade? Não. Segundo a espiritualidade, nós somos herdeiros de um patrimônio muito, muito maior. Nós já habitamos diversos lugares nesse planeta, ou talvez, quem sabe, em outros. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todos que estamos aqui sofrendo, passando por provas e expiações, é muito provável que nós não sejamos nesse planeta. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então nós já habitamos muitos lugares. Já falamos incontáveis números de línguas. Já conhecemos uma quantidade fantástica de pessoas nessas nossas passagens. Né? Então nós já fomos muitas pessoas. Né? Nós somos, por dizemos assim, uma multidão de personalidades. Não somos uma só. Nós somos muitos. O que aconteceu? Muitos. E nessa balançar do reencarnação, uma hora ali, uma hora aqui, nós vamos nos afeiçoando a pessoas. Nos afeiçoando. E aí vamos construindo o que a espiritualidade chama, vamos produzindo uma família ligada pela simpatia de pensamentos e sentimentos. Nós vamos construindo a nossa família espiritual. E vejam só como isso é interessante. Vocês já pararam para pensar? Se nós tivéssemos aí alguns milhares aí de reencarnações, nós vamos falar em 1000, por exemplo. Se em cada uma delas você teve a oportunidade de fazer um sincero amigo, amor, você de cara tem 1000 pessoas torcendo para você no plano espiritual. Conta simples, uma conta bem simples. Mas é bem possível que nós façamos mais em cada encarnação. Hoje, por exemplo, no nosso processo evolutivo, é bem provável que nós façamos dezenas de amigos nessa nossa convivência com múltiplas pessoas que nós temos aqui. Então a nossa família espiritual cada vez aumenta mais. E o Emmanuel vai dizer lá no livro Fonte e Vida, que essa nossa família terrena, que nós temos hoje aqui, de sangue, é uma parcela pequenininha dessa grande família espiritual que está encarnada junto conosco hoje. E ele fala mais, ele fala lá no capítulo 8 que assim, é perceptível essa situação. É perceptível. Porque a nossa família carnal, notadamente, muitas vezes traz, por vir dessa família espiritual e sensibilidade de pensamento, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes e as mesmas inclinações. Vou dar um exemplo. Famílias com o mesmo defeito, essas dá para falar bastante, tá? Mas assim, famílias que têm problemas com o álcool, né? Podem perceber. Geralmente não é só um ente da família. É o filho, o pai já foi alcoólatra, o avô já teve problemas, às vezes até a mãe, coisa parecida. Espíritos que ainda não superaram esse problema do vício. E vêm para ter provas juntos, a fim de superá-las juntos. Mas é difícil. É difícil. A nossa região sempre foi, lá em Itaúbas a gente falava assim, né? Quando você encontrava uma família, às vezes dizia assim, não se meta com aquela família. Família de gente valente. Né? Já ouviram falar isso aí? Tá. Famílias, gente, que trouxeram da sua grande família espiritual ainda um processo difícil de tratamento junto à violência. Que resolvem as coisas no grito, né? Na força. Famílias
que trouxeram essa sensibilidade de outras eras e hoje encaram junto. Mesmo os defeitos, famílias que trazem os mesmos defeitos. Mesmas virtudes, aí fica um pouco mais difícil, porque nós, infelizmente, nós somos imperfeitos e estamos aqui evoluindo. Mas eu comecei a pensar um pouco sobre isso quando eu estava montando, e o que eu vou dar de exemplo de virtude em família? Aí eu me lembrei, como eu sou comerciante e trabalho aí há 30 anos no comércio, eu lembro que meu pai já era comerciante, meu avô também era comerciante, né? Antigamente se vendia fiado, você dizia assim, quem que é o cidadão? Ah, esse é da família. Pode vender, né? Pode vender. Trazem a honestidade e o sofrimento por não prejuízo ao outro, já ultrapassaram. Eles já passaram por esse nível. Trazem de outras existências. É uma virtude familiar. Que todos os espíritos que vão encarnando ali já têm esse aprendizado, né? É uma virtude. E o Emmanuel fala também, principalmente no livro Fonte de Vida, sobre as inclinações da família. Esse é interessante, porque ele fala assim, existem famílias que têm inclinações para a música. Perceberam? Aqui acontece assim, na minha cidade também acontece, no Brasil acontece, no planeta acontece. O cara é músico, o pai é porque o pai é músico, o tio é músico, o irmão é músico, já encontra lá na frente um vizinho que é músico, já forma uma banda e já saem tocando. Tem facilidade para a música, porque já tiveram experiências com música nas encarnações anteriores, né? A família Caymmi é um exemplo fantástico disso. Todas as pessoas da família Caymmi podem pesquisar, são músicos ou trabalham no ramo musical. Famílias que têm a mesma inclinação, tá? Famílias de comerciantes, como a minha, por exemplo, né? Vocês na cidade devem perceber isso também. Famílias que vêm encarnando e são comerciantes, que já têm isso há gerações. São famílias espirituais que estão encarnando aqui nos mesmos antros, digamos assim, de família carnal, que tem essa aspiração normal. Família de médicos, advogados, famílias de políticos, né, que já têm a facilidade, vamos dizer assim, de trabalhar nesse meio difícil, né, e realmente provacional, que é o meio político. Hoje nós temos aí a oportunidade novamente de renovar ou de dar continuidade a trabalhos que realmente fazem a diferença para a população, né. Eu sempre falo assim, esse mundo aí só vai mudar o dia que a gente começar a eleger pessoas que não pensem só em mim, que estou precisando egoístamente, mas que pensem em todos, né, gente? Que pensem nos outros. Esqueçam de mim, mas pensem nos outros que estão precisando mais de mim. Talvez a gente consiga mudar um pouco mais. Mas famílias de políticos também a gente encontra, né? O ACM Neto vai ganhar praticamente na Bahia, hoje vi lá está 73%. Filho do ACM, filho do Neto, não sei do que. Família de políticos, que tem isso muito fácil. Trazem isso do plano espiritual. É? E assim vai, gente. Um monte de exemplo que eu posso trazer para vocês de que essa família terrena que nós temos hoje, que você está vivendo, traz defeitos, traz virtudes e traz inclinações da sua família espiritual. Opa, foi passando aqui aí. Eu vou falando. Aí, eu estava aqui, né? Ok. Então, gente, nós já fomos nessa grande família espiritual. Com certeza nós temos lá amigos da África, amigos indianos, pretos, brancos, amarelos, japoneses, que hoje, se apresentarem na nossa frente, talvez a gente não lembre. Se eles se materializarem aqui, você diz, nem conheço esse cidadão. Mas quando você volta ao plano espiritual, que você recorda todas as suas oportunidades encarnatórias, você vai lembrar muito bem da pessoa. Né? E o Kardec, ele vai trabalhar essa situação e ele percebe isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde ele fala sobre honrar pai e mãe. E ele vai decorrer no item 18 sobre as famílias espirituais e terrenas. E ele percebe que ele tem que dividir, porque as coisas não funcionam assim, exatamente tão fácil. Ele diz assim, ó, existem as famílias presas pelos laços espirituais, que é uma grande família que você tem, e uma família unida pelos laços corporais. E ele vai dizer, as famílias unidas pelos laços corporais são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo. Então assim,
essa cadeira aqui é matéria. Matéria. Ela vai se destruir. Vai se destruir. Vai se destruir e vai se transformar. Esse prédio tem vida, uma vida útil. Ele vai se destruir. E vai se transformar. Porque isso é lei de Deus. O que é matéria se destrói, se transforma. Você pode sair aí para fora, como diz o Emmanuel, né? O Emmanuel diz assim: tudo que os nossos olhos físicos enxergam, ou está morto, ou está morrendo. E é verdade. É verdade. Você pode sair aí fora e ver uma flor linda, cheirosa. Passe daqui uma semana. Não existe mais. É matéria. E tudo que é matéria se destrói. Então, a família carnal também é física e se destrói. Se destrói. Pergunto para vocês: quem de vocês teve ou tem a grande oportunidade de conviver com o tataravô ou tataravó de vocês? Alguém tem? Não? Levante a mão, tem alguém aqui? Não. Mas é da família de vocês? É? Tem certeza? Não é mais. Os elementos que compõem a família se substituem à medida que encarnam. Em Deuteronômio, no Velho Testamento, está escrito assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou castigar aquele homem pecador até a sua terceira, quarta geração. Será que ele vai castigar os filhos? Será que é isso que estava se referindo? Não. Está se referindo a você que vai encarnar na quarta, quinta geração dessa família. Então, o normal que se fala dentro da doutrina é que você vive família sua, tá? 3 gerações. Eu convivi com meu bisavô, com meu avô, meu pai, eu, meu filho, meu neto e meu bisneto. Pela simpatia e pela semelhança de inclinações que foram há milhares de anos criando e participando desse grupo. Isso aqui é uma família espírita, gente. A gente não fala família espírita por acaso. Quem vem à casa espírita é porque já tem lembranças, já tem convivências dessa harmonia e esse equilíbrio que nós temos aqui numa casa espírita. Se vier uma pessoa aqui que não vibra igual, ela não fica muito tempo. Ela vai vibrar em outras crenças e outras religiões, porque aqui ela não está conseguindo desenvolver, né, o seu processo religioso. É assim que funciona. Nós somos uma família. Tá? Então, essa família que é unida pelos laços espirituais, sentem-se felizes por se encontrarem juntos na Terra. Estão felizes aqui. Tá? E esses espíritos se buscam uns aos outros no mundo dos espíritos, porque têm a mesma harmonia, o mesmo sentimento. Eu me separei da minha mãe, vai fazer 2 meses agora, em outubro. 2 meses, né, Mateus? Ela partiu para o plano espiritual. Eu tenho certeza absoluta, é o que me conforta, e é por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque ela conta para vocês exatamente o que acontece, sem muitos dogmas, sem muitas enrolações, exatamente o que acontece. Ela se separou de mim. Mas como eu tenho absoluta certeza que nós trocamos um amor verdadeiro, porque filho e mãe, é muito difícil não se trocar amor verdadeiro aqui. Eu vou encontrar ela. Ela vai estar me esperando no plano espiritual, junto à minha grande família espiritual. Por quê? Porque nós somos unidos pelos laços espirituais. Então, nos laços espirituais, encontramos os verdadeiros laços de família. São os verdadeiros laços de família, que não se resumem à consanguinidade, mas à afeição real da alma. É o meu espírito que está ligado a ele. Não é meus sentidos físicos, os meus instintos. É o espírito. E o espírito é eterno. Nunca mais eu perco a ligação.
de pensamento. Ela pode estar lá no planeta, num planeta da constelação de Sírius, mas eu ainda, se eu quiser, como espírito, eu tenho ela do meu lado, quando eu quiser. É assim, pensamento. E tudo que é ligado por pensamento nunca se destrói. Jamais. Jamais. E Jesus? Será que Jesus falou dessa família espiritual que eu estou falando para vocês aí? Se nós somos uma doutrina cristã, o Espiritismo é cristã, tudo é baseado nos ensinamentos deixados pelo Cristo. Será que Jesus falou sobre a família espiritual? Não só falou, como vivenciou a família espiritual. Jesus foi muito família. As informações que nós temos sobre a família de Jesus são poucas. Aliás, para preservar essa situação, mas Jesus sempre viveu em família. Ele inicia o seu ministério, a sua missão evangélica, num casamento, numa união de dois seres formando uma família. Né? E ele vai lá multiplicar o vinho, porque para que aquela confraternização de família aconteça por mais tempo. Porque naquele tempo era difícil eles se juntavam, se uniam mesmo as famílias, quando havia um casamento. Então acabou o vinho? Não, vamos aumentar o vinho aí para que a galera continue junto. Para que tenha um pouco mais de tempo de relacionamento. Lá nas bodas de Canaã. Jesus visitou a família muitas vezes, pernoitou lá na Betânia. A família de Marta, Maria e o mais conhecido Lázaro, né? Que ele até trouxe a vida novamente para manter o convívio da família. Passou muitos ensinamentos ali, muitas partes do Evangelho estão ali. Foram colocadas ali na Betânia. Viveu com Pedro e a sua família em Cafarnaum, né? Inclusive curando a sogra do Pedro, o que não deve ter agradado muito ao Pedro, mas dizem até maldade, gente, maldade. Falam até que Pedro que negou Jesus 3 vezes porque ele estava indo lembrando da cura da sogra dele lá atrás. Isso é maldade, gente, maldade. Mas Jesus sabe que nós estamos brincando, não é? Então Jesus sempre foi família. Sempre foi família. Mas talvez, eu vou citar duas passagens, mas posso citar mais? Eu vou citar duas, que talvez sejam as mais importantes, em que ele fala da família espiritual. Num momento, lá em Nazaré, ele estava pregando, quer dizer, ele começa batendo um papo na casa dele, com alguns apóstolos que estavam ali, e o público vai chegando na casa dele. Isso já após o meio-dia e tal. E a galera vai chegando e a conversa vai além da noite. Quando chega os irmãos dele, do trabalho, vem aquele tumulto todo, e aí chamam Maria. Ó, mãe, nós estamos cansados, nós queremos descansar, queremos jantar, amanhã tem batente de novo. Fala para Jesus liberar esse povo aí. Aí Maria vai chamar um conhecido, isso está na Bíblia, está lá em João, vai chamar um conhecido e diz assim, vai lá para Jesus e diga para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele querem falar com ele aqui fora. E aí esse cidadão vai até Jesus e fala isso. Jesus para, escuta, e naquele momento, como ele sabe que ele tem pouco tempo aqui na Terra, né, ele vai passar um ensinamento. Porque ele não perde tempo para passar um ensinamento, e todas as oportunidades que vão surgindo ele vai falando. Né? Então ele para e diz assim, em verdade eu digo a vocês, quem realmente é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para alguns apóstolos que estavam do lado dele, diz assim, em verdade eu digo sim, que todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Será que Jesus está renegando a família dele? Será que Jesus diz, essa família, eu tinha essa outra? Não. Ele está oportunizando um ensinamento. Ele está dizendo assim, todos aqui, a minha família espiritual é outra, tá? Agora vocês imaginem só, vamos pensar Jesus. Vamos parar para tentar imaginar Jesus. Um espírito daquela qualidade, daquele quilate, né, de bilhões e bilhões de anos de experiência.
Quem faz parte da família espiritual de Jesus? Será que nós fazemos? Ele dá um sinal. Ele diz, da minha família espiritual, só faz parte aquele que faz a vontade do Pai, de Deus. Que segue as leis de Deus, as leis da natureza, as leis divinas. Esses espíritos não falham mais. Eles não sucumbem, não erram. E erro ou pecado é você ir contra as leis de Deus. Então todo aquele que está sintonizado com Deus, esse é da família de Jesus. E ele aponta para os apóstolos, porque os apóstolos estão mais próximos disso. Estão trabalhando isso. Essa é a família espiritual que ele fala. Não que Maria e João não sejam, mas na família espiritual dele, talvez ainda precisem evoluir um pouquinho mais. Ele fala da família espiritual. Uma passagem, gente, difícil de entender. Porque se você não tem esse conhecimento, vira um dogma. Você tem que absorver, engolir isso. Mas hoje a doutrina espírita te explica. Que ele está falando da família espiritual. E uma outra passagem bem rápida é o momento em que ele está preso à cruz e olha para baixo e vê Maria e João. Né? Os últimos momentos dele. E ele diz Maria, mulher, eis aí seu filho. João, eis aí sua mãe. O que ele está dizendo? Ele está falando da família espiritual. Esses dois seres, não interessa a nomenclatura que você tenha hoje aqui. O fato é que vocês fazem parte de uma família espiritual. Isso é tão verdade que os dois conviveram junto pro resto da vida. João cuidou de Maria pro resto da vida. Então ele está dizendo, agora é a hora de vocês realmente se unirem em família espiritual. Então Jesus falou disso. Muito. Várias vezes. Opa! E aí eu pergunto para vocês, já terminando, de acordo com aquilo que eu falei para vocês, vocês já estão sabendo o que vocês vão encontrar no plano espiritual? Vocês sabem o que vocês vão encontrar no plano espiritual? O que está esperando vocês no plano espiritual depois que vocês deixarem esse corpo literalmente aqui nesse chão? Resposta simples e direta. A nossa verdadeira família. É isso que está te esperando lá. Que bom, né? Puxa vida, que delícia. Tem um livro que virou filme, de um pastor americano. O nome do livro chama-se 90 Minutos no Paraíso. Já virou filme de 2015, esses dias eu vi que estava passando, inclusive, nas HBO por aí, tá? Esse livro conta a história de um pastor americano que estava em viagem a uma outra igreja e que sofre um acidente. E nesse acidente ele morre. Os paramédicos chegam, ele está preso às ferragens, tiram pulsação, morto. Está morto, está morto. Vamos esperar chegar o pessoal do IML, não sei como é que funciona, chama-se lá nos Estados Unidos, aqui seria o IML, para retirar o corpo e assim por diante para dar 1 hora. Deu um pouco mais. Morto. De repente esse cidadão volta à vida. Lázaro, talvez, voltou à vida. Um susto naquele pessoal que estava naquele momento lidando com aquilo, mas tudo bem, tira o rapaz de lá, leva para o centro cirúrgico, 2 anos, cadeira de roda, a situação dele é uma situação difícil de retorno à vida. Mas quando ele retornou, ele ficou pensando assim, por que isso aconteceu comigo? E aí ele escreve um livro, que virou best-seller americano, vendeu 7 milhões de cópias. 90 Minutos no Paraíso. E ele vai abrir o livro dele dizendo assim, eu estive no paraíso. Quando ele fala isso, quem lê a capa do livro diz assim, eu quero saber o que esse cara viu. Por isso que vendeu 7 milhões, que as pessoas são curiosas. Abriram o livro, gente, o que ele vai dizer? Estava com ele, esperando, ele conta, que um lugar lindo, cores maravilhosas, luzes. Você se sente bem, claro, você largou esse corpo pesado aqui, que só serve para feder e para nós alimentar, E está lá no plano espiritual, junto das pessoas que gostam dele. E ele conta que estava lá bisavô, que ele teve a oportunidade de conhecer,
o avô dele, amigos do tempo do colégio que faleceram, meninos, estavam lá, que era amigo dele, porque faz parte da família espiritual dele. Estavam lá para receber ele. E aí ele, né, claro, é uma visão pentecostal da situação, é evangélica e tal, mas é isso, gente. A nossa família vai nos receber. Quer uma notícia melhor que essa? De domingo de manhã, antes das eleições? Pense que não interessa quem vocês vão votar ou eleger, mas quando vocês vão voltar para a família de vocês, que delícia. Isso, gente, é isso que nós vamos encontrar no plano espiritual. E aí o Kardec fica meio assim, quando ele começa a levar isso aí, ele percebe assim, mas peraí, e a família corporal nossa não é importante? Né? Ele percebe que os espíritos falam muito sobre a família espiritual, mas a família corporal não tem importância nenhuma? E daí ele vai fazer uma pergunta, na 695, ele vai perguntar assim, o casamento, e agora tirem da cabeça de vocês, quando eu falo em casamento, vocês já lembram, né, de vestido de noiva, né, de anel, de festa para parente, lua de mel, bolo, tirem isso da cabeça. Isso é um ritual, como existe em qualquer outras tradições, isso é um ritual. Casamento, casar duas coisas, significa unir, tá? Então, casamento é uma união de dois seres e não interessa sexo, partido político, se é corintiano ou não, não interessa, tá? Dois seres que vão formar uma família. Isso é um casamento, tá? E o Kardec pergunta, esta união permanente de dois seres é contrária? Olha, ele não fala de sexo, ele fala dois seres. É contrária à lei da natureza? É contrária à lei de Deus? Será que é contrária? Não, porque se você começar a pensar, né? Se a família espiritual é importante, daqui a pouco, como nós vivemos muito mais tempo lá no plano espiritual, e à medida que os planetas evoluem, nós vamos passando mais tempo no plano espiritual. Nós precisamos ter aprendizagens espirituais. Né? Então, será que as famílias vão acabar? O que vocês acham? A família é um progresso na marcha da humanidade. Então, cada vez mais nós vamos ter famílias. Mas famílias unidas pela afinidade de pensamentos e sentimentos. Famílias afins. Né? Esse é o futuro. Não mais famílias de interesse, né? Famílias com lucro, famílias unidas pelo coração. Esse é o nosso futuro. Mas o Kardec não fica satisfeito com essa situação. E ele faz já na 696 mais uma pergunta. Ele pergunta assim, qual seria o efeito da abolição do casamento, ou seja, da união de uma família sobre a sociedade humana? O que aconteceria se ninguém mais se casasse? Se ninguém mais se unisse? O que aconteceria? E os espíritos respondem para ele, o retorno à vida dos animais. Nós voltaríamos a viver como animais. E aí ele faz um comentário, ele diz assim, a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. É da natureza humana se unir. É por isso que a gente leva pau numa união e já está procurando ou levar pau na outra, né? Leva pau e já está indo, e assim vai. Vocês já perceberam isso? Não é eu, não é você, somos todos. É da natureza humana. Está no nosso DNA se unir para formar famílias. Ele diz assim, o casamento, essa união, é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos. Embora, lógico, em mais diferentes condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade. E colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão exemplo constante de união. Que diga o pinguim, né? Que vive com a sua companheira para a vida toda. Até choca o ovo da fêmea. Nós já estamos lavando uma loucinha e já estamos evoluindo. Né? Não somos uns pinguins ainda, mas já estamos... Tá? Então, gente, se nós não tivéssemos família, nós estaríamos retornando à vida dos animais.
vida dos animais. Isso quer dizer que sem família, sem progresso humano. E é bastante simples e lógico nós compreendemos isso. Pense bem, vamos voltar na época em que nós habitávamos esses corpítios bonitinhos, que não precisava escovar os dentes, nem tomar banho, nem nada. Olha só, que beleza, né? Quando nós habitávamos esses corpos, o que interessava para nós? Duas coisas. Não ser comer e não ser comido. Era isso aí. A gente vivia para isso. Né? Então, para não ser comido, nós começamos a viver em clãs, grupos, tribos. Quando nascia uma criança, enquanto ela precisava e olha que as fêmeas copulavam com todos os machos, né? Para que pudesse mais rapidamente ter filhos. E os machos também, o máximo possível de fêmeas para distribuir o DNA, crescer e multiplicar. Né? Quando a criança precisava ainda dos cuidados da mãe, ficava com a mãe. Mas à medida que ela já participava da tribo, ela era da tribo, de todos. Não tinha exemplo de afeto, de carinho, não tinha amor direto, como nós temos nas famílias de hoje. Né? E isso é muito lógico. Imagina só, você hoje está no plano espiritual. Tá, eu estou lá. Vou encarnar. Me apresentam duas famílias. Eu tinha um livro que eu li na época do colégio, chamava-se O Curtiço. Alguém já ouviu falar? Já viram falar? Vão te mostrar uma família lá em Porto União. Unidas pela afeição, pelo coração, duas pessoas que não têm nem sequer registro civil de casamento, mas estão unidas pela afeição, pelo amor. Tá? E te apresentam uma família lá no Curtiço, desregrada, né? Que todo mundo é de todo mundo. Onde é que você vai escolher? Qual das duas famílias te oferece mais segurança para você encarnar aqui? Para você passar pelas provas difíceis da vida que você vai ter que passar? A família do Curtiço ou a família de Porto União? A família do Curtiço, que inclusive tem casamento no religioso. Qual das duas você escolheria? Então, evolução de família, quanto mais evoluídas são as famílias, maior é o progresso humano. É assim que funciona. Isso é evolução. Entenderam? Ok. E agora, para nós terminar, eu já estou passando, está quase dando 45 minutos. Como é que funciona? Como é que o plano espiritual, quais são as regras que o plano espiritual segue para formar uma família aqui na Terra? Isso é importante, é interessante, né? Por que você está aqui hoje, nessa família? Por que você saiu da tua família espiritual e veio ter que aguentar esses cidadãos que estão com você nesse grupo familiar? O Emmanuel nos dá uma luz. Quer dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo fala bastante sobre isso. Mas o Emmanuel nos dá uma luz. Ele diz assim, lá no livro Vida e Sexo. Ele diz: almas que se comprometeram no passado em eventos infelizes reúnem-se na atualidade pelos vínculos do casamento necessitados da tolerância mútua. O que ele está falando? Vou dar um exemplo. Num livro chamado Entre a Terra e o Céu, o André Luiz, da série André Luiz, ele conta uma história. Ele diz que uma mulher, um dia, são os idos anteriores, antes mais ou menos do tempo em que o seu Marcelo ainda era um piazinho. Marciano, desculpe, seu Marciano. Uma mulher recebeu uma proposta sincera de amor, de casamento. Então, naquele tempo, era uma coisa meio que lei, né? Então, eu pedi ela em namoro. Começou a namorar essa menina. E o tempo passou e passou, e ela se entregou completamente a esse amor. Ela vivenciou uma vida feliz ao lado dessa pessoa, construiu sonhos e tal. E à medida, quando foi para efetivar realmente a união civil, esse rapaz abandona essa moça. E todos nós que já fomos abandonados, sabemos quanto é difícil passar por essa situação. Porque nós nos achamos pessoas muito boas, né? Não é verdade? Como é que alguém pode me largar? Não é possível, não consigo entender isso. Isso faz com que a nossa cabeça entre em parafuso. E há um distúrbio emocional
um distúrbio psicológico muito grande. E essa moça passou por isso. E foi aos poucos se definando, entrou numa depressão muito grande e acabou falecendo. E aí o André Luiz vai dizer assim, essa menina reencarna. Ela reencarna. E eu pergunto para vocês, quem seria a pessoa ideal hoje para reharmonizar esse coração ferido? Quem seria? Pessoa que desarmonizou. Então assim, gente, lei de causa e efeito, ela existe, tá? Desarmonizou, agora você harmoniza. Desequilibrou, agora você equilibra. Prejudicou, agora você ajuda, dá a mão, carrega. E às vezes, isso acontece inclusive na mesma encarnação. Me dá 2 minutos nessa. É assim, eu vou contar uma história, isso acontece às vezes na mesma encarnação, né? O Humberto de Campos, no livro, eu não esqueci o nome do livro, mas enfim, é Humberto de Campos sob as letras do Chico, tá? Humberto de Campos era o irmão X. Ele conta uma história que dois amigos iniciam uma empresa. Olha só que interessante. 2 amigos iniciam uma empresa. E essa empresa dá certo. Eles começam a ganhar dinheiro, lucro, aumenta a empresa, começa a crescer. Um dos sócios começa a encher os olhos dele. E numa oportunidade em que ele foi levando, a história é bem comprida, né? Ele passa uma rasteira no amigo sócio. E isso gera um grande problema em termos de relacionamento, de todo aquele grupo familiar que era para andar junto, né? Processos judiciais, violência entre famílias, tudo aquilo vai se arrastando, até que esse sócio que foi passado para trás, ele não aguenta aquela situação e pá, dá um tiro na cabeça. Tá. O outro sócio, que tinha passado a perna, continuou a empresa. E como era uma pessoa materialista, que tinha foco apenas, digamos, no poder, no econômico, não tinha tempo para a família, nem para amigos, a empresa cresceu muito mais e se tornou um conglomerado, uma fortuna, como diz Humberto de Campos. Muito bem, esse homem tinha um filho. E esse filho acaba morrendo num acidente automobilístico. Mas antes ele não podia ter filhos. O filho desse homem. Adota uma criança. Criancinha. Quando esse cidadão que passou a perna no sócio vem a falecer, ele deixa toda aquela fortuna para o único herdeiro que ele tem. E Humberto de Campos, tendo a visão total da situação, vai nos contar assim, que a espiritualidade planejou uma situação muito sui generis. Quem era aquele único herdeiro, filho adotivo dele, que ficou com toda a fortuna? Quem era? O sócio dele. Isso é justiça divina. Isso é lei de ação e reação. É assim que funciona. É claro que a gente não pode levar isso aí a ferro e fogo, porque dentro de uma família sempre vai haver aquelas pessoas que a gente tem que harmonizar, mas tem pessoas que a gente já vem harmonizado. E hoje, no nosso processo familiar, a gente trabalha muito mais com pessoas harmonizadas do que com pessoas desarmonizadas. Isso é evolução. Mas é assim que funciona. Lei de causa e efeito, tá, gente? Então, justiça e necessidade da reencarnação. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. E se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles tenham feito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, quando fala sobre o esquecimento do passado. Gente, não tem como você amar multidões. Não existe um político bom que não ame a família. Uma boa, dá para pensar em quem votar por aí. Porque você não aprende a amar multidões se você não aprender a amar 1, 2, 3, 10. Não existe. Tá? Família é feito para nós exercitar amor. Pense nisso. E comece a mudar um pouco o foco que você tem em relação à sua família. Comece a pensar que você não está ali por acaso. E nem estará ali para o resto da vida de vocês sem uma oportunidade para você. Família é oportunidade. Muito obrigado. Muita paz, um ótimo domingo
E votem certo aí, Porto União. Obrigado, Deus.